que eu faria se eu fosse servidor público e estivesse sofrendo um processo administrativo disciplinar? Olha, eu vou explicar para vocês nesse vídeo, tanto do ponto de vista como advogado, quanto do ponto de vista como servidor público, que analista de processos administrativos disciplinares, o que eu faria caso eu fosse servidor público e estivesse sofrendo um processo administrativo disciplinar. Meu nome é Jansen Augusto Alves, sou advogado e atuo na defesa dos servidores públicos. Sou especialista em processo administrativo disciplinar. Eu trouxe aqui, gente, uma listinha para eu lembrar com alguns pontos que eu vou reforçar com vocês, que são pontos principais de atenção que eu entendo que eu, como servidor público, se eu estivesse sofrendo um processo administrativo disciplinar, eu tomaria extremo cuidado e me atentaria para esses pontos. Vamos lá. O primeiro ponto. Eu não sairia explicando tudo imediatamente. O que acontece? Tem muita gente que recebe uma notificação de um processo administrativo disciplinar e ali no meio da afobação, no meio ali daquela ansiedade de tentar resolver aquilo, né? O servidor acha que vai resolver aquilo, ele então procura a chefia, procura a corregedoria, procura a comissão processante, a comissão sindicante e quer logo dar explicação. Só que isso pode ser um grande erro. Por quê? Porque explicar imediatamente, sem uma orientação, sem um acompanhamento de um profissional advogado, pode, obviamente, trazer alguns benefícios, mas pode também trazer alguns malefícios, como, por exemplo, declarações contraditórias, que pode acontecer. Isso é normal. Em depoimento é normal acontecer uma ou outra declaração contraditória. Isso, inclusive, é estratégia de depoimento, para que isso não aconteça e possa não prejudicar, então, um depoimento. Segundo ponto, eu descobriria do que realmente eu estou sendo acusado. Como que a gente faz isso? Pega a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar, lê com cuidado os fatos que estão sendo imputados a você, quais são as capitulações de transgressão que estão sendo indicadas na portaria, para entender efetivamente o que que você está sendo acusado, né? Inclusive, para que você possa, então, preparar a sua defesa de uma maneira mais profícua, mais coerente e, obviamente, com auxílio, né, de um profissional. Terceiro, então, eu pediria acesso integral ao processo. Isso porque a gente não pode apresentar uma defesa, obviamente, sem conhecer o que está no processo. Então, pedir o acesso ao processo para quê? Para ter acesso aos relatórios que foram ali inseridos pela comissão processante, ter acesso às documentações que estão ali, que imputam a você, então, a prática daquela transgressão disciplinar. Então, é muito importante ter o acesso ao processo imediatamente. Quarto, eu organizaria os fatos e as provas. Isso porque é interessante montar uma linha do tempo, organizar os documentos com o devido cuidado, os documentos que serão, então, apresentados no processo administrativo disciplinar, e, obviamente, entregar aqueles documentos que vão ser úteis somente para defender a minha versão apresentada. Você não pode sair, então, entregando documentos aleatoriamente para a sua defesa. Cada documento ele tem que ter uma finalidade dentro da sua linha de defesa. Quinto, eu me prepararia para o depoimento. Olha, eu jamais compareceria a um depoimento sem revisar o processo. Preparar-se para o depoimento não significa inventar uma versão dos fatos, significa compreender os fatos, lembrar as datas e evitar respostas impulsivas. Se eu não lembrasse de algo no meu depoimento, eu diria então que eu não me recordo. Eu também evitaria falar mais do que foi me perguntado. No processo administrativo disciplinar, falar muito nem sempre é a melhor estratégia. Sexto, então, eu acompanharia os prazos e buscaria uma estratégia técnica. Eu anotaria todas as datas importantes do processo administrativo disciplinar. A notificação, a audiência, as datas de apresentação de defesa, alegações finais, relatório da comissão processante. Todas as datas precisam ser anotadas e acompanhadas, para que então isso possa servir de base para uma defesa técnica e mais robusta. Eu buscaria então organizar a minha versão para construir então a melhor estratégia de defesa. Pessoal, então esses seriam os 6 cuidados iniciais que eu, se fosse servidor público e estivesse respondendo um processo administrativo disciplinar, adotaria para ter a melhor defesa e, consequentemente, o melhor julgamento do meu PAD. Mas lembrando, a melhor estratégia de defesa ela começa muito antes do primeiro depoimento no processo.